Power Talks está no ar, mais uma vez, com muita alegria, coração cheio de alegria por estar aqui com você mais uma vez. Te agradecendo aí pelo teu apoio de todas as semanas. Eu faço isso com muita alegria, sempre frisando que é um bate-papo, que eu venho aqui para aprender, eu venho aqui para socializar e eu venho aqui para te impactar positivamente. Por isso que eu faço uma escolha com uma certa rigidez para sempre trazer aqui pessoas relevantes, para a gente ter bate-papo relevante. E hoje eu estou muito mais feliz do que o normal, porque eu estou aqui diante da minha presença, mais do que um profissional, mais do que um especialista, mas um amigo. Estou falando dele, meu amigo Fred Muito Guimarães. obrigado, tudo bom, Cleiser? Muito bom. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Você foi, como sempre, é um homem muito querido, você é um homem muito, assim, como é que eu vou dizer? Fiquei emocionado, fico até fora até as palavras. Você é um homem tão carinhoso, assim, e se referir, assim, ao convidado, a mim, no caso, convidado aqui do seu podcast. Pô, fiquei até sem palavras. Poxa, Mas, muito olha, obrigado. Eu estou sendo muito sincero. Há bastante tempo que eu queria te trazer aqui, né? E nada acontece por acaso. Eu não acredito no acaso. Não, o acaso não existe. O acaso não existe, literalmente. E o fato da gente estar mais próximo, de saber dos teus projetos, de saber o que você está fazendo, de saber que você está crescendo e muito. Assim eu espero estar crescendo, estar numa trajetória de crescimento, sem esquecer, principalmente, do chão de onde eu vim. Exato. É sobre isso que eu quero começar falando. Eu te conheço, não tanto quanto gostaria, mas talvez o nosso amigo ali não conhece, então eu queria começar. Eu sei que é difícil a gente falar da gente mesmo, né? É complicado. Mas se apresenta para esse cara aqui, diga, gente, o cara é engenheiro, o cara é mestre, o cara é doutorando. E além de tudo isso, é meu amigo. Fala pra esse cara quem é você. O que para mim é o maior prazer, acho que é o maior, se tiver um título, o maior título é eu ter esse homem aqui como o meu grande amigo. Eu tá vendo como é que ele é? Não, como é que eu vou me apresentar? Que assim, legal, né, cara? Sou engenheiro, minha formação de graduação em engenharia elétrica, com ênfase em sistemas elétricos de potência. Fiz algumas pós-graduações, tanto na área de administração, computação e a parte de engenharia. Fiz um mestrado, que depois, daqui a pouco, eu vou comentar a respeito sobre como foi a questão de fazer um mestrado em ciência e tecnologia nuclear. E agora eu estou tendo o prazer de ser doutorando de planejamento energético. Doutorando de planejamento energético. Isso aí realmente me impactou um pouco, principalmente porque a gente está vivendo um momento atípico, né? No Brasil e no mundo, né? Há um tempo atrás, um dos meus convidados falou a respeito de apagão, não apenas na questão elétrica, mas também na própria questão da internet. Então, mais do que nunca, profissionais capacitados e gabaritados estão sempre, vamos dizer, no entorno dessa realidade, né? Sim, a questão do apagão, você citou uma coisa interessante, que essa questão do apagão, né? Os sistemas elétricos no mundo todo são suscetíveis a pulsos eletromagnéticos. Não é essa parte técnica, né? São suscetíveis a pulsos eletromagnéticos. E já foi comprovado, já tivemos eventos na história, né? No início do século XX, tivemos uma explosão solar que fritou os telégrafos. Quer dizer, se tivermos uma explosão solar da magnitude do que teve ou maior, acredito que possa vir a afetar os sistemas eletroenergéticos no mundo inteiro, como telecomunicações, tudo. E como você falou, internet, que hoje todo mundo é altamente dependente da internet. Sim. Tudo, né? Tudo. E uma coisa está literalmente ligada à outra, né? A internet, a energia e a sociedade está aí. Vivendo e convivendo em relação a tudo isso. Se acostumou com isso, né? Se acostumou com aquela coisa, né? Mas quando nós não tínhamos telefone celular, todo mundo andava com a ficha do orelhão. É verdade. Nós tínhamos a ficha do orelhão. Aí depois vieram Tu pegou isso ainda? Peguei. Eu sou Jurássico, amigo. Pô, vou fazer Eu peguei também, cara. Vou fazer 60 anos agora, em março. Você não tem ideia, você que é garotão aí, 18, 19 anos, do que é uma ficha
De orelhão. De orelhão. E ficar, às vezes, na fila do fila, orelhão, esperando é. a sua vez para poder ligar, verdade. né? Mas, enfim, nós passamos pela ficha do telefone público, nós passamos pelo... Cartãozinho. depois o cartão. E nesse meio, nesse ínter, nós tivemos os pagers, né? O bip, primeiro era o bip, né? Que só fazia o sinal sonoro. Quem usava tinha que ligar para a central para escutar o recado. Depois nós passamos a ter o recado de texto no aparelho. Aí depois começou a evolução, a telefonia celular. Até chegarmos onde nós estamos hoje. Com esses nossos aparelhinhos aqui que a gente, sem eles, né? Sem ele a gente fica perdido. Completamente perdido. De tudo. Meu pai e minha mãe, meu pai sempre falou uma coisa que eu guardo comigo. Meu filho, podem te tirar tudo no mundo, mas nunca vão tirar o seu saber. Podem tirar sua casa, podem tirar até sua roupa, te deixar nu, mas nunca vão tirar o seu saber. São ensinamentos que parece que tão simplórios, mas que fazem diferença. São profundos, né? Fazem diferença. E hoje, assim, eu sinto uma falta deles tremenda. Claro. Né? Não vou negar, sinto uma falta deles tremenda. Mas seria muita covardia e maldade minha querer que vivessem para sempre, né? Com o peso da idade, com o peso da mazela da idade. Então, eu tenho a certeza que eles cumpriram a missão deles, o tempo de missão deles, e para onde eles foram, tipo assim, o corpo físico que estava doente não existe mais, mas o corpo espiritual, a alma, está plena e curada. Legal. Que bom que você tem essa consciência, eu acredito exatamente isso. E assim, eles sempre me incentivaram muito. Você é filho único, né, Fred? Sou filho único, para mim, mas filho único. E por que você optou por essa... Eu confesso que eu acho muito bacana. Essas 3 áreas principais, engenharia, direito, né, e medicina. São 3 áreas que eu acho que são mais do que profissões. É uma missão de vida. Até porque você... Toda profissão é uma missão de vida. Eu tinha uma tia-avó, chamada de vó Alzira. E nesse ponto eu fui um homem privilegiado. Eu vou te contar a história, mas só vou falar uma passagem dela. Que ela sempre falava para a gente, para todo mundo: imagina o que seríamos nós se não tivessem os coitados assim, do trabalho que tem, do lixeiro. Como nós viveríamos? Sim. Porque se eles não retiram lixo, nós íamos viver no meio de lixo. Doentes. E eles estão lá fazendo o trabalho deles, o sacrifício deles, em prol de um coletivo. Não é? Toda profissão tem um fundo de coletivo. Sim. Eu acredito, eu penso assim. Pode ter gente que pensa diferente. O contraditório é bom, dependendo do contraditório é bom. Mas a engenharia, ela é uma missão de vida, mais do que profissão, na minha concepção. Que tudo ao nosso redor, de certa forma, tem o impacto do engenheiro, cara. Eu acho isso incrível. Tudo. Eu acredito que sim. Tudo principalmente tem um dessa tua área, né? Energia elétrica. Energia elétrica. Cara, é algo muito novo, 100 anos, 110 anos. Mas o que seria de nós no século XXI... Sem energia elétrica. Quando acaba a energia, a nossa vida vira um caos. Eu acredito que 24 horas você já está com problema, 2 dias, 3 dias... Não, 3. Se você tiver hoje, assim, eu penso assim, já li algumas coisas, algumas publicações, assim, sobre a questão do colapso social. Hoje, se nós tivermos um mundo, ficar sem energia, sem internet, sem nada, seria o colapso. Sim. Dependendo da quantidade de tempo, tem o colapso. Tem até filmes, né, que falam sobre isso, né? Tem um filme que foi, como eu gosto muito de cinema, você falou assim, você já me deu a deixa para poder citar para você aquele filme, O Dia que a Terra Parou. Bom filme. Tanto a primeira versão dos anos 50, quanto a última versão que teve agora, né? Eu vi mais recente, né? Que a solução foi um apagão. O mais recente foi um apagão no planeta. Sim. Que o planeta praticamente ia voltar à Idade das Trevas. Idade das Trevas, sem nada, sem energia, sem nada. Quer dizer, banco não funciona, telecomunicações não funcionam, e nada funciona. Então você voltaria à Idade das Trevas mesmo, Idade da Pedra, não sei. Mas você não escolheu...
como é que diz assim, é um pensamento, né? Eu acredito que seja um pensamento que nós não devemos descartar, Sim, mas também sim. não devemos, eu acho que também não devemos acreditar piamente nele, não, tá? Porque É porque tem muita coisa envolvida, tem muita né? coisa envolvida e nós sempre temos solução. O ser humano, ele sempre Sempre encontra, tem né? solução. Sabe aquele ditado? Todo mundo sabe quando o calo começa a É apertar, você verdade. começa a se mover para cá, se move para lá, para achar a solução. Então, Mas tudo não nós... foi por isso que você Não, escolheu. não, O que não. te levou à Olha, engenharia elétrica ou olha, é eletrônica? engraçado por isso, elétrica. Elétrica. É engraçado por isso, porque eu sempre, a parte de primeiro grau, eu sempre fui, não era ruim em matemática, não. Eu era sofrível. Sim, sim. Eu era abaixo do nível do ruim, eu era Uhum. sofrível. Mas eu me interessava por essa parte, eu tinha interesse disso. Uhum. E da onde eu estudava, o meu filho, na época, eu me lembro, foi no terceiro ano do segundo grau, último ano do segundo grau, nós fizemos teste vocacional. A turma toda fez teste vocacional. E foi avaliado por psicólogos e tudo, terapeutas educacionais e tudo, orientadores educacionais. E o meu teste vocacional deu a área tecnológica disparado. É mesmo? Deu disparado. Eu mesmo me surpreendi. Eu falei assim. Porque até então tu não tinha Não, nenhuma proximidade com isso. Não, assim, mas tinha pela leitura. Uhum. Por quê? Meus pais sempre me incentivaram, eles sempre me incentivaram muito. E esse eu tive o privilégio, nesse ponto foi um privilégio que eu tive de tê-los tido como pais, porque sempre foi assim, é uma enciclopédia, uma coleção de enciclopédia, que hoje ninguém sabe o que é, mas eu lia revista em quadrinhos, minha mãe sempre trazia, toda semana, trazia uns 2 ou 3 revistas em quadrinhos, da época da editora Bloch ainda, uns volumes pequenos assim, de história em quadrinhos, que era da Marvel, né, que tinha a licença da Marvel, Homem-Aranha, Capitão América, etc. Assim, eu lia muito e sempre fui incentivado a ler. A escola incentivou a ler também. Onde eu estudei também, nós tínhamos na disciplina de língua portuguesa, nós estudávamos tanto a parte de gramática quanto literatura. E depois que você toma o gosto, tu não quer parar, né? A minha experiência com leitura... não, você depois que começa... Não para mais. Não para mais. A minha experiência com leitura, eu agradeço, né? Por ser cristão, por ter nascido num lar cristão, eu já tinha muito contato com a leitura bíblica. Mas quando estava iniciando os estudos, né, aos 6, 7 anos, minha mãe me fez um desafio. Cara, foi um dos desafios mais relevantes que já fizeram para mim. Desafio de mãe, você sabe que é... Ela fez assim, olha só... É aquele desafio que você não tem como recusar. Todo livro que passarem para você ler, você vai ler. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler e você vai ler e depois a gente vai conversar sobre o que foi lido. Falei, é mesmo? E era assim. Todo livro, eu lembro da coleção Vagalume, eram 12 livros. Eu li a coleção Vagalume, o melhor que eu li foi A Ilha Perdida. A Ilha Perdida, O Rapto do Menino Dourado. O Escaravelho do Diabo. Cara, que legal! Perdão. Sim, claro. Então isso está se perdendo. Isso está se perdendo. Tá e ela lia comigo, Fred. Ela lia primeiro, depois me dava... Eu lia e a gente sentava e conversava sobre aquilo. E dessa forma eu fui me interessando mesmo pela leitura. Assim, sempre, por ter sido filho único, né? Então, aquela coisa assim de pais super protetores. Não os critico, não os estou criticando de forma alguma, mas pais super protetores. Então, aquela coisa, fica em casa. Então, como é que vai distrair aquele garoto? Eu tinha os brinquedos, mas tinha hora que o brinquedo não satisfazia, realmente não satisfazia. E esse gosto da leitura foi acontecendo, lendo revista em quadrinho, lendo gibi, né? O gibi em quadrinho, aquela coisa toda, e depois passando para livros com ilustração. Eu sempre tive desde pequeno. O primeiro livro que eu me lembro, que eu sei que eu li, assim, que eu adorei, foi A Ilha do Tesouro. Não me lembro, não me pergunta o nome do autor, que eu não vou lembrar agora, né? Mas eu gostei muito, foi o livro que eu gostei muito, foi o primeiro que eu gostei, realmente que eu gostei. Enfim, aquilo fiquei maravilhado. E depois minha mãe foi fazendo coleção da Disney, de histórias em quadrinhos, enciclopédia, eu tive Conhecer, eu tive o grande personagem da nossa história,
os animais, né, falando sobre ciência. E quando eu comecei a ler alguma coisa, comecei a ler história em quadrinho, foi para ficção científica, alguma coisa de ficção científica, e os seriados da TV que também passavam, né? Viagem ao Fundo do Mar e outros tantos, que mostrava aquela questão da energia. E você perguntou de onde vem essa questão da energia. Aquilo me chamava muito a atenção. Energia nuclear, o que é aquilo. E ficou. E depois que eu fui lendo, fui crescendo, né? Isso era menor, mas lá por volta dos meus 11 anos, 12 anos, já fui lendo mais, tentando me aprofundar com o que se tinha disponível. Aquilo ficou um gosto. Eu falei assim, poxa, que legal isso. E foi passando. Terminei o 2º grau, vou fazer faculdade, falei, engenharia elétrica. Até porque o que me levou foi a parte da física, estudar física. A parte de física que eu mais gostei é eletricidade e magnetismo. Que eu me saí melhor também. Na eletricidade e magnetismo. Aí eu falei assim, vou juntar o útil ao agradável, né? Mas eu tive também um suporte de um tio meu, também já está digamos assim, no andar de cima, já com meus pais lá. Meu tio Márcio, ele era engenheiro eletrônico, então ele conversava muito comigo. Ele conversava bastante, falando. E a gente perguntava de profissão, do que fazia, o que não fazia. E ele era muito solícito, ele sempre foi muito solícito. Então resolvi fazer engenharia elétrica. E a irmã dele, minha tia Marilúcia, foi minha grande mestra para redação, para aprender a escrever, para escrever bem. Então eu brincava, eu saía com meus primos no final de semana, mas ela ficava, meu tio na época tinha um parque de diversão, eu ficava no barracão da gerência, fazendo uma redação, eu tinha que fazer redação, e ainda levava 2, 3 temas para casa, que no próximo final de semana que eu fosse sair com eles, eu tinha que apresentar a redação, ela corrigia na hora e depois dava mais um tema para eu poder fazer. Cara, é outro nível, né? O que a gente viveu, eu gostaria muito que os meus filhos vivessem o que eu vivi, cara. E uma coisa que eu procuro sempre passar para eles o melhor, mas assim, não estou sendo saudosista, mas era diferente, né? Eu não sou saudosista, não, sabe por quê? Eu adoro isso aqui. Eu adoro tecnologia, sim. Eu adoro ter um tablet dentro de casa que eu posso baixar um livro. Perdão. Eu adoro ter um tablet dentro de casa que eu posso baixar um livro na internet, colocar no tablet, eu tô lendo. Mas você há de convir que... Mas não substitui... proximidade com a tecnologia. Tipo assim, mas não substitui o papel. Pois é, mas... Não me substitui é o que eu tô te falando. O cheiro do livro, a textura do livro, não substitui. Meu filho Jonas, a Eduarda também, eles gostam muito de ler. Mas eles preferem ler e-book no celular. Falei, cara, eu gosto do cheiro, eu gosto de estar... Vou na livraria. Você acredita? Mas a leitura é a mesma. Mas... Pô, não. A leitura não, aí que tá. Eu acho que não é a mesma, não. Eu, quando estou estudando para o doutorado, eu estudei para as cadeiras, né? E agora estudando para a pesquisa da tese, eu vejo o artigo, eu posso muito bem ver um artigo enorme numa tela, tamanho do Power Talks e tudo. Não. Eu prefiro imprimir, pego o papel, sublinho, marco, anoto. Sempre foi assim? Sempre fui. Tu fez aonde a graduação? A graduação eu fiz na Universidade Católica de Petrópolis. PUC. A UCP. UCP. Todo mundo sempre fala PUC. Sempre fala PUC, né? Não, mas é UCP. UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Tá. Pô, deve ser puxado, né? Olha... Você morava lá? Eu ficava lá. Tá, eu ficava lá durante a semana, e ficava no final de semana. Dos pais. Tinha o suporte dos pais. Legal. Nesse ponto, meus pais... como eu fui muito filho super protegido, eu acredito que foi uma guerra, em termos, entre aspas, para eu poder estudar fora. Sim, claro, até para eles... Mas eles também eles bancaram isso, eles bancaram isso para poder, assim, tipo assim, eles sentiram assim, não, vai aprender um pouco a ficar sozinho, um pouco, tomar suas decisões. Porque a universidade não foi só a formação, no meu caso, não foi só uma formação técnica. Foi uma formação diferente. Formação de aprender também a viver sozinho. Né? Sozinho em termos assim, mas sozinho sem os pais. Claro. Né? Sozinho sem os pais e ter que se virar.
Até Porque eu era aquela coisa, eu era o reizinho da casa, né? E até porque naquela época, você está falando o quê? De 30 anos atrás, atrás. que eu me formei. Me formei há 30 anos atrás, 31. Vamos dizer assim, o relacionamento não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Você falou de ficha de orelhão ficha de e tal. orelhão, Então, não. esse contato, principalmente com os pais, que eu acredito que tua mãe era super protetora, Minha mãe não era meu pai tão, mais ainda. tão simples, né? Meu pai mais ainda. Eu cheguei a escutar de meu pai uma vez assim: filho, eu te amo tanto que você mesmo estando errado, eu estou a seu favor. Ai, que isso. Eu achava assim, eu fiquei assim, tá, pai, tá bom, obrigado, mas eu entendi a profundidade dele, do que ele quis dizer. Amor, ele, de uma certa maneira, ele me falou de um amor incondicional. Sim. Um amor incondicional. E assim ele tinha, minha mãe também. Uhum. Mas voltando assim, para eu também não me perder, porque eu acho que devo ter um TDA implantado em mim, que alguma coisa pum, sai do script. Nem script, sai do tema, assim, estava falando. Mas eu fiz, mas foi bom para mim. 5 anos a formação completa? A formação completa são 5 anos, mas eu não fiz 5 anos. Estendi. Uhum. Foi mais extenso. E o mercado, como é que é? É um mercado bem restrito, né? Olha, engenheiro. Olha assim, terminando assim, valeu para mim por experiência muita coisa, que acaba ajudando você a você tirar um pouco das barreiras e medos de você querer caminhar. Uhum. E você falando em questão de mercado de engenharia, hoje, nos dias de hoje, assim, o Brasil está enfrentando um grande problema, porque está faltando engenheiro, e está faltando mercado para engenheiro. Essa é a minha opinião, está faltando mercado para engenheiro, porque fazem questão de denominar o engenheiro de outras formas para não... A verdade é para não pagar o que se deve por lei. Entendi. Mas isso eu também não vou entrar nessa questão, não é mérito meu, nem questão minha, tá? Mas assim, está faltando... E está faltando formação para engenheiro também. Está faltando formação para engenheiro. Teve um boom aí de advocacia e medicina, né? E você acha que houve uma defasagem na engenharia? Olha, sim, eu acredito uma defasagem. A defasagem, assim, tanto não sei de escolas de engenharia, tá? Não tenho dados para te precisar isso. Claro. Mas, assim, por opinião, o que eu tenho sentido, que eu tenho percebido, é que falta um pouco de formação de engenheiro, falta um pouco na formação do engenheiro, que os currículos foram mudando, e matérias que eu estudei na minha graduação, hoje eu não vejo em muitos currículos de universidades. Porque dentro do curso de engenharia elétrica. Que talvez, eu não sei se tem a ver. Power Talks é isso, é para acertar e para errar também. Ah, sim, claro. Nós estamos aqui para errar, acertar, termos nossas opiniões aceitas e termos nossas opiniões também completamente. Não dá para escutar esse cara. Por isso que eu te chamei, cara. Mas olha só, porque eu comecei a minha vida profissional na indústria, né? E na indústria a gente tinha muito contato com cursos técnicos. Tá? Então, quem tinha um curso técnico naquela época estava um nível à frente. Sim. Repito, posso estar enganado, mas a questão da engenharia, em algumas situações, um cara que tem o nível técnico, ele consegue fazer alguma coisa, ou não. Não consegue fazer alguma coisa, não. Consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Consegue fazer muita Talvez coisa. isso seja também... É porque eu, na minha opinião, assim, não sei hoje, tá? Não acompanho hoje, Cleiton, mas... acho que existe, não sei se tem um hiato entre o técnico e o engenheiro, né? Não me pergunte por que, essa é uma opinião minha, sim. Que às vezes dificultam isso, dificulta até uma interação melhor para a solução dos problemas. Entendi, concordo contigo. Né? Perdão. E fica a questão da engenharia, do problema do engenheiro hoje em dia aqui no Brasil, assim, também vem outras questões, políticas públicas, a desindustrialização do país que vem sendo feita. Sim. Então, tudo isso você
Você acaba achatando, vai comprimindo muitas profissões. Não só engenharia, não. Sim, claro. Muitas profissões. E vão se criando ilusões de outras profissões que não sei, talvez não tenha acompanhado tanto essa evolução. Mas já acredito que tem muitas profissões que ainda vão ser criadas, talvez ainda venham a ser criadas, com desenvolvimento de tecnologia, mas tudo baseado na tecnologia. Agora, com que fim, né? E para que propósito? E que propósito? Sim. Esse que é o mais interessante. E você foi aprendendo ao longo do tempo na engenharia que não é só a questão da máquina, não é só a questão da tecnologia, é o homem. Claro. É o homem. É insubstituível. Insubstituível. Mesmo, né, insubstituível. Insubstituível. Hoje nós estamos aqui conversando, o estúdio está iluminado, nós temos a gravação, temos tudo aqui, porque tem muitos que estão numa usina, numa subestação, estão trabalhando em turno, estão fazendo as manobras, estão executando as manobras do sistema para que tudo passe a ocorrer normalmente, para que a sociedade, de um modo geral, não sinta. Às vezes acontece, você tem um blackout, por um incidente às vezes, da natureza que estão ficando mais intensos. Você pode cair uma torre de transmissão, você tem um blackout, mas logo, só algumas horas, logo você recompõe o sistema. Ou não, né? A gente vê que em São Paulo, por exemplo... Mas São Paulo é uma questão bem complicada, é bem diferente. Eu falo que a nível na transmissão Brasil, não distribuição, né, de energia tipo Light aqui no Rio, a Enel do outro lado da ponte de Niterói. Mas o sistema não é o mesmo, né? O sistema nacional? O sistema nacional de transmissão, geração e transmissão. E aí? Que passa para as distribuidoras. As distribuidoras é que vão assim, o varejo da eletricidade. Entendi. É que faz o varejo da eletricidade. Cada estado tem a sua, em tese, autonomia. Tem estado que tem duas, no nosso caso nós temos duas, a princípio duas, não me lembro mais como tal, temos cooperativas em determinadas regiões, tem estados que tem uma, tem estados que tem duas, três, dependendo, empresas de distribuição de energia. E são essas empresas que são as responsáveis para vender energia que eles compram das transmissoras e geradoras para a população. É que tem muita coisa envolvida também, a própria questão política, né? E isso acaba... Mas o que eu queria dizer é, em algumas situações, a gente só dá valor quando perde. Você vê o que aconteceu em São Paulo, cara, as pessoas ficaram desesperadas. E é mesmo. É o que aconteceu também no Rio, nós tivemos um incidente aqui no bairro do Rio de Janeiro também, que as pessoas ficaram assim desesperadas, não é? Desesperadas, e a solução paliativa, como o próprio nome diz, paliativa, não atendeu completamente. Então fica difícil essa questão. É uma questão muito complicada. Porque complexo. Mais complexo que a gente... Muito mais complexo. Cara, que papo legal. Pô, que isso, cara? Você fez mestrado, mas foi na mesma área, né? Não. Eu fiz, quando eu falei, a graduação foi sistema de potência. As outras pós-graduações, eu fiz gestão financeira de empresas, análise de sistemas, avaliação econômica de projetos, operação de sistemas eletroenergéticos e uma especialização em sistemas elétricos de geração. Antes disso, tu saiu da faculdade, você concursou? Onde você trabalhou o maior tempo eu trabalhei tua vida, na prática do dia a dia? Olha, eu trabalhei assim, me formei, fui buscar emprego, como todo mundo, na época era classificados do jornal, pegava o jornal domingo. Eu lembro dessa época, pegava o jornal domingo, procurava e tudo. Procurava os anúncios, preparava o currículo, imprimia e mandava na caixa postal de não sei de onde, ou levava na portaria do jornal, isso tudo. Depois eu consegui um emprego numa indústria, fiquei um pouco tempo na indústria, depois eu saí, fui para uma empreiteira, que prestava serviço fora do estado do Rio de Janeiro. Trabalhei fora do estado do Rio. Aí tua mãe pirou, né? Não ficou muito tempo, não. Fiquei 6 meses. Aí depois consegui, nesse tempo estava procurando voltar, consegui emprego numa distribuidora de energia, fui para essa distribuidora, fiquei anos lá, depois prestei concurso para o setor público, fui para o setor público. Você está lá até hoje?
E aí, teu mestrado não foi nessa área? Não, meu mestrado foi o que eu te falei no início, assim, o meu mestrado foi a realização de um sonho de um garoto. E a vida foi muito grata nesse ponto. Porque eu sempre gostei daquela questão de energia, lia a ficção científica, aquilo tudo, energia nuclear, porra, que barato, como é que é esse barato, como é que é isso? E aí eu tive a oportunidade de... Prestei a prova, passei para o mestrado de Ciência e Tecnologia Nuclear e fiz, pela ênfase que eu fiz, eu falei assim, não, vou fazer a parte computacional, que é a menos difícil, porque tinha outra lá, outras mais difíceis, e tinha uma outra que não tinha muita coisa a ver com a minha área, que era voltada para a área da saúde. Né? Para voltar para a área da saúde. Aí eu fiz mestrado na parte de Ciência e Tecnologia Nuclear. Ciência e Tecnologia, porque está lá. Né? Porque muita gente, você fez engenharia nuclear? Eu falei assim, não. Eu fiz Ciência e Tecnologia Nuclear. Fiz no IEM, Instituto de Engenharia Nuclear, lá no Fundão, lá na Ilha do Fundão. E agora eu estou fazendo doutorado de planejamento energético na COP. Ai, doutorado em planejamento energético. Fala para a gente o que é isso aí e qual é a relevância disso aí. Olha, a relevância, eu vou começar pela pesado, relevância. Né? Pesado. A relevância, assim, para mim, pessoal, uma realização minha. Não, deixa eu discordar. Porque... Não, peraí, eu sei que você vai discordar, eu te conheço, você vai discordar. Mas é uma realização minha, é uma realização minha pessoal. E no caso profissional, eu tive muitas lições ao longo da vida, de excelentes professores. Tanto na minha graduação, nas minhas pós-graduações, no meu mestrado e agora no doutorado. Inclusive... Ele é professor. Não, calma, nem tanto ainda. Calma, nem tanto ainda. Vou ser. Fui convidado para dar aula na pós-graduação. Vou iniciar, vou dar as aulas da matéria, né, da matéria assim. Mas calma, vamos um degrau de cada vez. A gente só sobe a escada um degrau de cada vez, ninguém pula degrau, né? Mas o que eu estava falando, aí, para mim, pessoal, por uma coisa pessoal minha, realização pessoal, mas ao longo da minha vida, digamos assim, acadêmica, né, dessa vida toda assim, eu tive muitos excelentes professores que me mostraram muita coisa. E tenho ainda hoje, e tive a seguinte lição: nós somos engenheiros para uma sociedade. É isso que eu comecei falando. E é verdade. Nós somos engenheiros para a sociedade. É isso mesmo. A sociedade, aliás, como todo profissional, a sociedade depende de todo profissional. Seja ele qual for. De qual profissão seja. Depende dele. A sociedade depende. E nós dependemos da sociedade. Mas vocês estão num nível que realmente eu ouso dizer que é uma questão de sobrevivência, cara. Sem vocês, a gente fica perdido, cara. Você falou, tudo bem. A gente vai dar um jeito. Sim, mas, vai dar um jeito, sim. Até dar o jeito? Pode ser que sim, mas até dar o jeito, sim, mas eu não vejo tanto por esse lado, não. Eu vejo porque assim, você está dentro, né? A gente que está aqui fora... aí é que está, cada um está em um determinado lugar, cada um tem um viés de enxergar, né? Claro, do que enxerga. Claro. Mas, assim, eu vejo assim, o engenheiro, para mim, engenheiro, depreendendo as lições que eu tive, né, eu tive ao longo da minha vida acadêmica até o dia de hoje, é voltado para a sociedade. O que eu estudei em planejamento energético, principalmente assim, me mostrou uma coisa muito interessante. O objetivo é o ser humano. Nós estudamos para o ser humano, para a sociedade. Você vai fazer um projeto, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma hidrelétrica ou de uma eólica ou de uma solar, né? Eu vou fazer um parque eólico, vou fazer um parque solar, uma usina hidrelétrica. Tem tanta coisa envolvida nesses estudos que não é que todo mundo vê, todo mundo olha quando a coisa está pronta, né? Isso aí. A barragem está feita, a água está passando, está gerando energia, mas tem tanta coisa envolvida. Em que muitas das vezes, quando se deixa de se estudar ou de se ver, enxergar alguma dessas partes, você tem problema. Por exemplo, no Nordeste brasileiro nós temos, infelizmente, alguns parques eólicos que estão influenciando as populações que são próximas,
por ruído, sim, por sombreamento, aquele sombreamento de flicker, né? Que fica, acende, apaga, sombra e luz, sombra e luz. Isso afeta a saúde da pessoa. Rotas de pássaros, não é? O meio ambiente, que não é a minha área, mas o meio ambiente tem que estar casado com o técnico. Claro. O meio ambiente tem que estar casado com o técnico. Isso aí para mim, isso é ponto pacífico. Tem que estar casado com o técnico. E você faz o estudo para você está pensando em quê? Estou pensando em projeto, a empresa vai ganhar dinheiro, vai ter receita, vai gerar emprego, tá. Mas eu estou pensando no produto que vai ser entregue para a sociedade. E é isso que o engenheiro tem que pensar quando eu estudei, eu fiz análise de projetos, justamente isso. Não é só você analisar uma taxa de retorno de um projeto, um tempo de retorno do que o projeto vai te dar durante o tempo que você tem de construção, quanto você vai ter de custo de operação e manutenção desse projeto. Mas que benefício social esse projeto também? Tá? A avaliação social desse projeto. Isso também é interessante de ver. E como é o sistema brasileiro em relação a isso? Porque qual sistema que você está falando? Em relação a toda essa parte da própria energia elétrica. Sim. Tá. Porque, assim, o que eu entendo, né, como leigo, é que eu tenho a impressão de que o Brasil não leva muito a sério isso, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa assim, não sei se o Brasil não leva a sério, eu não sei, tá? Pelo menos do Brasil de agora, porque a gente vê que os grandes projetos são antigos, pô. Sim. Ou seja... Só que os grandes projetos tiveram geraram também grandes prejuízos para outro lado, né? Tem outro lado, também tem outro lado. Por exemplo, fala-se muito de energia eólica. Mas pouca gente fala o que você acabou de falar aí. Não, será que a população realmente foi... porque eu vou trazer... Existem fora, não só no Brasil, fora do Brasil, dependendo do que for, não no meu jardim, não no meu quintal, not in my backyard. Sim. Eu não quero isso no meu quintal. Legal, mas aqui não. Aqui não, legal, tudo bem, legal para você lá. Aqui no meu quintal, não. Tem alguns países que jogam no mar, né? Joga no mar, mas aí você tem a questão do custo. É sempre o dinheiro. Sempre o dinheiro. Nós temos um foco, eu penso assim, de ter um foco para um problema social. E, por exemplo... Mas você não pode deixar de levar em conta o econômico-financeiro. Sim, mas aí até isso eu vejo problema, porque a própria energia eólica, pelos estudos que eu fiz, eles não têm um bom sistema de distribuição. Então muita coisa se perde ao meio do caminho. Olha, porque, na verdade, tivemos... É complicado falar isso, Kleiser, porque você tem N fatores que são paralelos para você ter sobre isso. Mas, assim, temos problema, assim como o mundo todo tem, é verdade. De escoamento da energia gerada de determinada fonte. Determinada fonte não é constante, ela é intermitente. O caso da eólica é um exemplo disso. Ela é intermitente. A energia solar, ela só tem um pico só em determinadas horas do dia que ela tem por exemplo, assim, gera no pico, né, um pilote pico dela. E você tem as hidrelétricas e termoelétricas e nucleoelétricas. Então, E as termoelétricas, você tem a bagaço de cana, você tem a gás natural, óleo combustível, óleo diesel. Carvão, cara. Carvão. Tem países aí que ainda... Tem, Brasil ainda tem, mas acho que já está... Acredito que as térmicas a carvão já estão sendo descartadas já. Mas por certos desbalanços nessa questão de fonte, de uso das fontes, nós somos obrigados a utilizar uma fonte não tão limpa. Muito embora, assim, dependendo, se você for ver toda a cadeia de produção, não existe fonte limpa. Você para construir uma hidrelétrica, vai perder alguma coisa, né? Você, para construir uma hidrelétrica, você vai desmatar, você vai escavar, você vai fazer. Você, para construir uma eólica, você também vai escavar, você vai utilizar a mineração, as terras raras, né? Os metais de terras raras, que são utilizados na fabricação dos geradores.
a fabricação, a questão das pás, né, a fibra que é feita a pá, o material que é feito a pá, também da química que está ali dentro. O painel solar, que é a mineração, a fabricação do silício para estar naquele que é altamente poluente, devasta, que é Meu Deus! Mais ou menos a gente isso. pensa que é mil maravilhas, né? Mil Mas sempre maravilhas, tem, mas não tem. Mas se você pensar na cadeia produtiva para chegar até ali, nenhuma é limpa, totalmente limpa. Mas viu a relevância do engenheiro? A visão deles nesse contexto mas no contexto da fonte geradora, o Brasil é que tem a fonte mais limpa. Mesmo? Essa é a fonte mais limpa. A matriz mesmo com as dificuldades, a matriz elétrica brasileira é a mais limpa do mundo. Praticamente pouco tem do que você fazer alguma coisa para melhorar. Porque nós temos bastante hidrelétrica, temos agora a eólica e temos agora a solar, que não são poluentes. Né? Dessas renováveis, né? Pô, que bom saber disso, E tem uma que eu considero que fica no hiato, que é a nuclear. Porque a energia nuclear ela não gera carbono. Mas Só que o problema é o rejeito radioativo. Você tem que estocar. Mas ela não polui. Poluente, assim, de ser poluente. Você guarda, mas não faz nenhum mal, vamos dizer assim, né? Se for bem guardado. Se for bem guardado, não. Mas também tu fica com uma bomba ali o tempo todo. Você não consegue se livrar daquilo. Você não consegue se livrar. Existem estudos, têm sido feitos pesquisas e estudos, de você modernizar, criar novos reatores para consumir o que hoje as usinas nucleares deixam de combustível que não vai ser mais usado, para eles usarem isso como combustível. Mas ainda está em fase de estudo, de pesquisa. E também a indústria nuclear é muito cara. É verdade. Porque conforme foram tendo os acidentes, foram tendo as melhorias. E as melhorias para os tipos de acidentes que são muito caras. Sei como é que é. Então tem tudo isso em jogo. Cara, que papo bacana. Que honra ter você aqui. Infelizmente, quando a conversa é boa, passa rápido. Já estamos finalizando, infelizmente. Mas, cara, que alegria poder te receber aqui. Mais uma vez, eu quero expressar minha gratidão. Né? Eu que agradeço. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Vou te convidar para voltar outras vezes. Né? Para mim, isso é uma honra. Principalmente porque eu queria que você deslanchasse um pouco mais sobre o teu doutorado. Agora não pode falar. Não é questão de não vai entrar muito na parada, né? não. Mas quando você finalizar, eu quero que você venha, porque é um assunto bacana, um assunto importante, relevante, principalmente para a sociedade. Mas antes de finalizar... Sim. Olha, para esse cara aqui, deixa uma palavra aí para esse cara, de repente, principalmente, né, por essa questão dessa tua ascensão profissional, teu apoio familiar, e tudo isso fez toda a relevância. Talvez o cara não tenha essa base que você teve, mas também tem esperança de dias melhores. Então, nada melhor do que a gente colocar um pouco mais de esperança. Eu vou falar uma frase para quem estiver nos assistindo, for nos assistir, nesse ponto que o Cleber você me pediu. Nunca desista dos seus sonhos, sejam eles quais forem. Nunca desistam. Nunca desistam de querer aprender mais. Não para sermos melhores, tá? Não para sermos melhores, mas para ajudarmos mais. É muito legal o que ele falou, principalmente porque, na minha concepção, quem não sonha não merece viver. Né? E o sonho, eu sempre costumo dizer que à noite eu fecho os olhos e sonho, mas de manhã eu abro os olhos e transformo meus sonhos em realidade. Né? E desistir do sonho é a pior coisa que você pode fazer. Até porque tem muita vida pela frente, até porque nós temos muitas possibilidades, até porque as oportunidades estão aí exatamente para a gente alcançá-las, né? E o grande desafio, talvez, é transformar as adversidades em oportunidades. Justo. Foi isso que eu fiz e foi isso que esse cara aqui fez também. Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Foi a primeira vez que eu participo de um podcast. É mesmo? Que honra para mim. Que honra, poxa, para mim foi uma honra ter sido com você, o primeiro podcast. E confesso, cara, deu uma tremedeira. Pô, mas tu arrebentou, eu curti muito. Muito obrigado. Espero que você também tenha gostado. Power Talks é isso aí, é conversar, é aprender, socializar. Se você gostou, manda esse
vídeo aí para pelo menos 100 pessoas. Eu te aguardo aqui semana que vem com mais um convidado relevante, com mais uma conversa agradável para crescimento, tanto para você, quanto para mim, quanto para eles. Ok? Combinado? Te aguardo aqui na próxima semana. Power Talks. Obrigado por tudo. Até lá.